Salmo 29, nós pregamos o Salmo 29 na última pregação e nós vamos usar ele como ponto de partida para esta pregação. Salmo 29, nós vamos ler a partir do versículo 1. Dai ao Senhor, ó filhos os poderosos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da santidade. A voz do Senhor ouve-se sobre as suas águas, o Deus da glória troveja, o Senhor está sobre as muitas águas. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. A voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Ele os faz saltar como um bezerro, ao Líbano e Sirion como filhotes de bois selvagens. A voz do Senhor separa as labaredas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. A voz do Senhor faz parir as servas e descobre as florestas, e no seu templo cada um fala da sua glória. O Senhor se assentou sobre o dilúvio, o Senhor se assenta como rei perpetuamente. O Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Amém. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Quantos aqui chegaram a assistir pelo menos alguns episódios daquele seriado chamado The Walking Dead? Quantos aqui? Só eu e o Luiz? Oi? O Davi assistiu? Eu assisti, eu acho que até a sexta, sétima temporada, não sei, porque depois começou a ficar muito repetitivo, muito chato, né? Eu pensei, não vale a pena continuar. Mas, de qualquer forma, no segundo episódio da primeira temporada desse seriado, que aqueles que não sabem, é um seriado que trata um apocalipse zumbi, né? Então os mortos voltam à vida como zumbis, e obviamente como os zumbis fazem, né? Eles estão a fim de devorar as pessoas, de comer as pessoas. Aqueles que são mordidos, né, também se transformam em zumbis. Então, toda a sociedade, toda a civilização ruiu, né? E agora as pessoas elas têm que, por si mesmas, né, tentar sobreviver, né? E no segundo episódio, então, da primeira temporada desse seriado, um determinado personagem ele se juntou a um determinado grupo de sobreviventes, mas ele se sentiu... Ele não era um cara muito bom, tá? Ele não era um cara muito bom, mas ele se sentiu ofendido e menosprezado por aquele grupo de pessoas, por aquele grupo de sobreviventes. E ele estava ostentando uma metralhadora, enquanto ele se sentiu ofendido e menosprezado. E ostentando essa metralhadora, ele afirmou o seguinte: o bom senso afirma que vocês deveriam respeitar um homem armado. Né? Está ali aquele homem armado com uma metralhadora. Bom senso afirma que você respeita o homem armado, porque a qualquer momento, se ele se sentir desrespeitado, daqui a pouco ele pode usar aquela arma. Né? Então, ele fez essa afirmação. O bom senso afirma que vocês deveriam respeitar um homem armado. Jesus não ostenta metralhadoras, Jesus não ostenta nenhum tipo de arma de fogo, uma vez que ele não precisa delas. A única arma usada por Jesus é a sua poderosa e soberana voz, da qual trata o Salmo 29, e que é ilustrada, é retratada em Apocalipse 19 como uma espada afiada que sai da sua boca. E Jesus usa essa espada afiada que sai da sua boca, Jesus usa a sua voz poderosa e soberana, em Apocalipse 19, para ferir as nações. Eu vou ler aqui para vocês Apocalipse 19, a partir do versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue. Da onde vem esse sangue que encharca o seu manto?
Não. O sangue dos inimigos que ele pisou. Está vestido com um manto, daqui a pouco vai aparecer aqui, está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é o Verbo de Deus, a palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá as nações com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Jesus, ele pisa o lagar da vinha, desculpe, o lagar do vinho do furor da ira de Deus, e ao pisar sobre os seus inimigos, pensa o lagar onde as pessoas, né, você joga as uvas lá, e as pessoas pisam em cima das uvas, exatamente para espremer as uvas e sair o suco. Então, a partir dali era feito o vinho. Então, essa é a imagem que João está usando aqui. Um lugar onde as pessoas pisavam as uvas para extrair delas o suco, é ali que Jesus pisoteia os seus inimigos. E em vez de sair suco de uva, sai o sangue dos inimigos de Jesus. Normalmente a gente não pensa em Jesus dessa forma, né? Normalmente a gente pensa em Jesus manso e suave, aquele que olhou para o seu aprisco e viu que estava faltando uma ovelha. Ele tinha 100 e agora só tem 99. Então ele deixa as 99 no aprisco e ele vai em busca da ovelha perdida, e ele encontra ela ferida e tudo, e ele traz ela de volta e cuida dela e cura as suas feridas. Essa é uma imagem verdadeira de Jesus, mas essa não é a única imagem de Jesus. Além de ser esse pastor que sai em busca da ovelha perdida, além de ser o pastor que em João 10 dá a vida pelas suas ovelhas, ele também é aquele que tem uma espada aguda que sai da sua boca para com ela ferir as nações. Ele também é aquele que pisa sobre os seus inimigos até que sangue jorre deles. Da sua boca sai uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele mesmo a cejará com cetro de ferro. Isso aqui é uma referência ao Salmo 2. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito um nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, a única arma que Jesus usa é a sua voz poderosa, a sua voz soberana, que é retratada por João em Apocalipse 19, como essa espada aguda que sai da sua boca. E ele usa a sua voz para ferir as nações. Por que Jesus usa a sua voz para ferir as nações? Bom, porque Jesus foi ungido por Deus como rei sobre todas as nações. Isso nós encontramos no Salmo 2. E a gente pode abrir rapidamente lá, é apenas voltar algumas páginas, né? Salmo 2. Por que se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita no céu se rirá, o Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os turbará. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Esse aqui é Deus falando, né? Deus está zombando das nações que se rebelam contra ele, e Deus diz: bom, eu ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. E agora o rei fala. O rei que foi ungido por Deus, que é o seu próprio filho, ele fala a partir do versículo 7. Proclamarei o decreto. O decreto que Deus
expediu quando ungiu Jesus como rei. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios, as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. Deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Beijai o filho para que se não ire, e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Então, Jesus foi ungido por Deus como rei sobre todas as nações, e o objetivo é que Jesus submeta as nações que ele pediu ao Pai, né? Pede-me e eu te darei os gentios por herança. Gentios aqui também poderia ser traduzido como as nações por herança, e os fins da terra por tua possessão. O objetivo é que Jesus, tendo sido ungido rei, submeta as nações ao domínio do reino de Deus, para que ele seja o regente delas, e ele vai regê-las com cetro de ferro. E Jesus fere essas nações com a sua voz poderosa e soberana quando elas resistem ao seu domínio, quando elas se rebelam contra a sua lei. Quando nós vemos aqui no versículo 3, né, os reis que se amotinam contra Deus e contra o ungido, no versículo 13 eles dizem: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Isso aqui é uma referência à lei de Deus. As ataduras, as cordas com as quais Deus prende as nações, né? Aqueles mandamentos pelos quais Deus afirma: isso aqui é bom, mas aquilo lá é mal. O homossexualismo é mal. O transexualismo é mal. Fazer operação de mudança de sexo em crianças de 10, 11, 12 anos de idade e envenená-las com as substâncias que vão bloquear os hormônios da puberdade, isso é mal. Deus disse que isso é mal. Mas os reis da terra, eles dizem: não, não, não. Nós não aceitamos essas ataduras com as quais Deus quer nos prender. Vamos nos livrar dessas coisas. Vamos nos livrar da lei de Deus. Quando as nações fazem isso, quando as nações se rebelam contra Deus, contra o domínio de Jesus, Jesus fere essas nações. Aqui no Salmo 2, ele fere essas nações no versículo 9. Né? Tu os esmigalharás como uma vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. A vara de ferro aqui é aquele mesmo cetro de ferro em Apocalipse 19. No Salmo 2 aqui é uma vara de ferro que Jesus usa para ferir as nações. É um vaso, é Jesus pegando as nações como se elas fossem um vaso de barro e esmigalhando. Em Apocalipse 19, João usa exatamente a imagem, então, da voz de Jesus. Uma espada aguda que sai da sua boca, a mesma voz de Jesus que nós encontramos no Salmo 29. Aquela mesma voz poderosa, aquela mesma voz cheia de majestade. O castigo que Jesus impõe às nações rebeldes muitas vezes toma a forma de desastres naturais, conforme nós verificamos na pregação passada, quando nós fizemos a exposição aqui do Salmo 29. E segundo nós destacamos na última mensagem, os vários tipos de tempestades, como os tufões, ciclones, furacões, tornados, como também as enchentes, os tsunamis, os terremotos, porque a voz do Senhor faz tremer os desertos, a voz do Senhor faz com que os montes saltem como se fossem cordeiros.
Se você não percebeu, essa é uma imagem para terremotos. Os vários tipos de tempestades, as enchentes, os tsunamis, os terremotos e outros desastres naturais não são obra do acaso, tampouco são a mãe natureza, entre aspas, nos punindo porque nós estamos poluindo os oceanos e os rios. Não. Todas essas catástrofes naturais manifestam o poder e a soberania da voz de Jesus, pelas quais ele impõe às nações rebeldes castigos. Então, os castigos que Jesus impõe às nações rebeldes muitas vezes tomam a forma desses desastres naturais. Ocorre que a maioria das pessoas, até mesmo muitos cristãos, talvez você, não se sente confortável com esse tipo de afirmação. Porque isso quer dizer que a enchente ou enchentes que ocorreram no ano passado foram causadas pela voz de Jesus. Talvez você se ofenda com isso, porque talvez você foi prejudicado com as enchentes, né? Ou talvez você tenha parentes, amigos que foram prejudicados. Talvez você tenha parentes, amigos que de repente perderam tudo, ou pior, talvez morreram. Talvez você conheça pessoas que morreram com as enchentes do ano passado. Então, a maioria das pessoas, até muitos cristãos, e talvez você, não se sinta confortável com isso, porque você pensa, tá bom, mas eu pensei que Jesus era um cara legal? Eu não pensei que Jesus é esse cara mau que manda enchentes e destrói a propriedade das pessoas e mata elas. Eu pensei que Jesus era o salvador do mundo. Aqui eu vou parafrasear o Paul Washer. Paul Washer, certa vez um pastor convidou ele para fazer uma espécie de conferência na sua igreja. E o tema da conferência seria Deus e os seus atributos. O pastor queria que Paul Washer falasse para a sua congregação acerca de Deus. Quem é Deus? Quais são os atributos de Deus? Quem Deus é? E o que Deus faz? Como Deus age? E a resposta do Paul Washer foi: o senhor tem certeza que é isso que o senhor quer que eu faça? Porque quando começar a falar acerca de Deus para a congregação do Senhor, muitos daqueles que professam fé em Jesus, eles vão se levantar e vão dizer o seguinte: esse não é o meu Deus, eu jamais poderia amar um Deus como esse. E o que o Paul Washer estava dizendo é o seguinte: a maioria dos cristãos não sabe quem Deus é. E a maioria dos cristãos se sentiria ofendido ou ofendida quando descobrisse quem realmente Deus é. Então, vou parafrasear o Paul Washer. Muitos daqueles que professam fé em Jesus, ao serem confrontados com a verdade bíblica de que o seu Senhor e Salvador reina soberano sobre todos os cataclismas naturais, esses cristãos diriam: esse não é o meu Jesus. Eu jamais poderia amar um Jesus que ordena enchentes.
Não, esse não é o meu Jesus. Eu jamais poderia amar um Jesus como esse. E a razão dessa reação é a seguinte: o pecado que ainda habita em nós nos impede de compreender como a exaltação de Jesus como Rei soberano sobre todas as catástrofes poderia ser motivo de glória, honra e louvor para Ele. Como a enchente do ano passado, quando muitas pessoas perderam todos os seus bens, literalmente, né? Não apenas pessoas que a água invadiu a casa e daí a pessoa perdeu os bens, mas ela ainda tinha casa. Não, pessoas cuja casa foi destruída. Se eu não me engano, teve uma cidade que teve que mover o bairro, ou não sei se o bairro ou toda a cidade, agora não me recordo, mas é como se toda aquela cidade desapareceu. E na verdade nem tinha como reconstruir, exatamente porque a partir desse momento, aquele lugar se tornou um lugar de risco, né? Você gasta milhões, de repente, milhões de reais reconstruindo e daqui a pouco chove e destrói tudo de novo. E a gente pensa como isso poderia trazer glória, honra e louvor para Jesus. O pecado que ainda habita em nós gostaria de apresentar Jesus como Rei soberano apenas sobre aquelas circunstâncias que nós consideramos boas e agradáveis. Ocorre que uma coisa, isso aqui eu estou repetindo aquilo que foi dito na semana passada, ocorre que uma coisa não pode ser verdadeira sem a outra. Porque as catástrofes deste mundo constituem o lado oposto daquela proverbial moeda. Em um dos lados da moeda, nós encontramos todas as catástrofes que ocorrem neste mundo. E do outro lado da moeda, nós encontramos as circunstâncias boas e agradáveis. Se Jesus não reina soberano sobre as catástrofes, ele tampouco reina soberano sobre as circunstâncias boas e agradáveis. E a razão é simples. Como ele poderá impedir que uma circunstância boa e agradável se converta em uma catástrofe se ele não reina sobre as catástrofes? Se ele não tem domínio sobre elas? Se ele não tem domínio sobre as catástrofes, Jesus não tem como impedir que uma circunstância boa se transforme numa catástrofe. E o contrário também é verdadeiro. Se Jesus não reina soberano sobre as catástrofes, ele não tem como transformar uma catástrofe em uma circunstância boa e agradável. Na pregação passada, nós prometemos que nessa nós responderíamos ao escândalo causado pela afirmação de que Jesus reina soberano sobre as catástrofes que ocorrem neste mundo. E nós faremos isso demonstrando que qualquer interpretação de Deus, qualquer visão que nós tivermos de Deus, que desconsidere a sua soberania, tanto sobre o bem quanto sobre o mal, não oferece nenhum consolo, não oferece nada em meio às catástrofes da vida. Oferece apenas desesperança, apenas desespero. Porque para ser um Salvador eficaz, é necessário que Jesus seja soberano sobre as circunstâncias que são boas, mas também sobre aquelas que são catastróficas. E o objetivo último dessa mensagem é responder a seguinte questão: o que fazer com um Jesus que reina soberano sobre todas as catástrofes? O que fazer com esse Jesus? O que fazer com um Jesus que fere as nações com a espada afiada que sai da sua boca? O que fazer com um Jesus que destrói as nações com o seu cetro de ferro e despedaça as nações como se elas fossem vasos de barro? O que fazer com esse Jesus? Se conforme aquele personagem de The Walking Dead,
o bom senso afirma que o homem armado com uma metralhadora deve ser respeitado? A sabedoria ordena que maior temor deve ser prestado àquele cuja voz é soberana e poderosa a ponto de ocasionar tanto o bem quanto o mal. Eu vou repetir. Se, conforme aquele personagem de The Walking Dead, o bom senso afirma que o homem armado com uma metralhadora deve ser respeitado, você não quer falar nada que gere nele ira? Porque se ele ficar irado, ele pode, de repente, usar a metralhadora em você? A sabedoria ordena que maior temor deve ser prestado àquele que não precisa de metralhadora alguma. Maior temor deve ser prestado àquele cuja voz é soberana e poderosa a ponto de ocasionar tanto o bem quanto a tragédia. Então, o que fazer com Jesus, que reina soberano sobre todas as tragédias que ocorrem no mundo? Tema aquele cuja voz é tão soberana e poderosa a ponto de ocasionar tanto o bem quanto o mal, obedecendo-o e buscando dele a solução dos seus problemas. É isso que você deve fazer com Jesus, que é soberano sobre todas as catástrofes deste mundo. E agora, então, nós entraremos na pregação. Nós afirmamos há pouco que qualquer interpretação de Deus que desconsidere a sua soberania, tanto sobre o bem quanto sobre o mal, não oferece nenhum consolo, não oferece nenhum conforto em meio às catástrofes da vida, oferece apenas desesperança, apenas desespero, porque para ser um Salvador eficaz, é necessário que Jesus seja soberano tanto sobre o bem quanto sobre o mal, tanto sobre as circunstâncias boas, como também sobre as circunstâncias catastróficas. O teísmo aberto é precisamente uma dessas interpretações de Deus que desconsidera a sua soberania sobre o bem e sobre o mal. E você deve estar perguntando, tá bom, mas o que é teísmo aberto? Nós vamos explicar. O teísmo aberto é a interpretação de Deus que resulta de uma resposta antibíblica e então, consequentemente, anticristã, ao chamado problema do mal. E você, tá bom, agora tu está complicando. Tu está falando de teísmo aberto, tu disse que vai explicar o que é teísmo aberto, e tu fala do problema do mal. Eu também não sei o que é problema do mal. Bom, eu vou te explicar o que é o problema do mal. O problema do mal, você sabe o que é o problema do mal. Se você já pregou o evangelho para alguém, provavelmente você já ouviu como desculpa da pessoa que não quer crer no evangelho, você ouviu o problema do mal. Quer ver? O problema do mal é uma questão tanto da teologia quanto da filosofia. E o problema do mal, ele afirma o seguinte: o mal que todos nós experimentamos neste mundo é incompatível com a existência do Deus cristão. O mal que todos experimentamos neste mundo é incompatível com a existência do Deus cristão. A fé cristã afirma que o Deus que se revela na Bíblia é tanto, ele tem vários atributos, e dois desses atributos é a sua onipotência e a sua onibenevolência. Confessar a onipotência de Deus significa que Deus tem o poder de fazer tudo o que ele deseja. Ele é onipotente, ele é... Uma outra palavra para onipotência é todo-poderoso. Ele é todo-poderoso, ele é todo poder. Todo o poder reside em Deus. Deus tem todo o poder para fazer aquilo que ele bem entende. Confessar a onipotência de Deus, então, significa afirmar que Deus tem todo o poder para fazer tudo o que ele deseja. Afirmar a onibenevolência de Deus significa confessar que Deus é todo bondade.
Significa confessar que toda a bondade habita em Deus. Deus, além de ser todo poder, é também todo bondade. Afirmar a onibenevolência de Deus significa confessar que a bondade de Deus governa tudo o que ele deseja fazer. Significa confessar que Deus não pode fazer o mal, que Deus só pode fazer o bem. Sendo Deus onipotente e onibenevolente, ele tem o poder de fazer tudo o que ele deseja, e tudo o que ele deseja fazer é o bem, jamais o mal. Mas então, como explicar as tragédias que ocorrem neste mundo? Como explicar as tragédias que ocorrem nas nossas vidas? Não é? Sendo onipotente, Deus certamente tem o poder de prevenir a ocorrência de qualquer mal. Deus está vendo que aquela pessoa vai ser assassinada. Deus está vendo que aquela mulher vai ser estuprada. Deus está vendo que aquela criança vai ser molestada. E ele tem todo o poder. Ele pode impedir o assassino. Ele pode impedir o estuprador, o pedófilo. Ele tem todo o poder para fazer tudo o que ele bem entende. E não apenas isso. Tudo o que ele quer fazer é o bem. E certamente alguém ser assassinado não é o bem, né? Uma mulher ser estuprada não é um bem. Uma criança ser violentada não é o bem. Sendo onipotente, Deus tem o poder de prevenir a ocorrência de qualquer mal, e sendo onibenevolente, Deus certamente deseja evitar a ocorrência do mal, porque Ele é bom. Ele só pode fazer o bem, Ele não pode fazer o mal. Mas então, como é que pessoas são assassinadas? Como é que mulheres são estupradas? Que Deus é esse que está vendo, o Deus que sonda mentes e corações, está vendo que aquele homem está observando aquela criança de 10 anos brincando na pracinha e está vendo as fantasias que aquele homem está criando com aquela criança de 10 anos. Deus está vendo os pensamentos daquele homem. E Deus não faz nada. Aquela criança vai ser estuprada e, depois de ser estuprada, ela vai ser morta por aquele homem. Esse é o problema do mal. O problema do mal, o mal que todos nós experimentamos neste mundo, é incompatível com a existência do Deus cristão. Porque o Deus cristão é onipotente e onibenevolente. O Deus cristão é todo poder e toda bondade. Ele tem poder para fazer tudo o que ele deseja fazer, e tudo o que ele deseja fazer é o bem. E, no entanto, o mal ocorre. Esse é o problema do mal. Os ateus, então, e os adeptos de religiões e filosofias rivais do cristianismo bíblico afirmam que a existência do mal desafia a existência de Deus, como ele é confessado pelos cristãos. A existência do mal desafia a existência de Deus, como ele é confessado pelos cristãos, pois ou Deus é poderoso para fazer tudo o que ele deseja, mas nem tudo o que ele deseja fazer é governado pela sua bondade. Então, ou ele é sim onipotente, mas ele não é onibenevolente, ele é sim todo poder, mas ele não é todo bondade, e é por isso que o mal ocorre. Ou então, ele é sim todo bondade, mas ele não é todo poder. Ele deseja fazer o bem, mas ele não tem todo poder para garantir que o bem vai acontecer.
Então, ou Deus é onipotente, mas não é onibenevolente, ou ele tem todo o poder para fazer tudo o que ele quer, mas nem tudo o que ele quer fazer é bom, ou então tudo o que ele quer fazer é bom, mas ele não tem todo o poder. Ele não é todo poderoso. Antes de apresentarmos uma resposta ao problema do mal que seja consistente com a revelação bíblica, é necessário entender como os adeptos do teísmo aberto tentam justificar a existência do seu Deus. E aqui, se vocês pudessem ler o meu manuscrito, vocês veriam que eu coloquei Deus, o Deus do teísmo aberto, com Deus minúsculo, tá? É necessário entender como os adeptos do teísmo aberto tentam justificar a existência do seu Deus ante o problema do mal. Os promotores do teísmo aberto afirmam que Deus é, sim, onibenevolente. Ou seja, tudo que Deus deseja fazer é o bem. A única coisa que Deus quer fazer é o bem. Mas esse Deus, no entanto, para relacionar-se conosco, para relacionar-se com a humanidade, ele abriu mão da sua onipotência. E de fato, eu não coloquei aqui na minha preparação, mas além de Deus ter aberto mão da sua onipotência, Deus também abriu mão da sua onisciência. Onisciência, confessar a onisciência de Deus significa confessar que Deus é todo conhecimento. Que Deus conhece tudo que existe para ser conhecido. Então, os adeptos do teísmo aberto afirmam que Deus é onibenevolente, Deus é todo bondade, tudo que Deus deseja fazer é o bem. Mas Deus não é onipotente porque ele abriu mão da sua onipotência, porque como ele poderia se relacionar de forma adequada com criaturas finitas como nós, criaturas que quando comparadas a ele não têm poder algum? Como ele poderia se relacionar de forma adequada conosco, sendo ele todo poderoso? Não seria uma relação em que haveria paridade entre as duas partes. Então Deus resolveu abrir mão da sua onipotência. Deus disse: quer saber? Eu vou limitar o meu poder de modo que eu não tenha a capacidade de fazer tudo o que eu desejo fazer. E eles vão além, dizendo que Deus também abriu mão da sua onisciência. Deus disse: eu vou bloquear o meu conhecimento do futuro. De modo que eu serei como as minhas criaturas. Assim como elas são pegas de surpresa por qualquer notícia, eu também serei pego de surpresa por qualquer notícia. Então, Deus, o teísmo aberto, é um Deus que deseja fazer apenas o bem, mas não tem poder para fazer apenas o bem, porque ele abriu mão da sua onipotência. O que significa que esse Deus não tem a capacidade de evitar a ocorrência do mal. Ele não tem poder, né? Ele limitou a sua onipotência. E ele tampouco tem o poder de controlar o mal de modo a fazer com que o mal coopere para o bem. O teísmo aberto, vocês se lembram daquele tsunami que ocorreu em 2004, lá na Ásia, que matou milhares de pessoas? O teísmo aberto, ele ganhou notoriedade no Brasil em meio a essa tragédia ocorrida lá na Ásia. E ele ganhou ainda maior evidência no Brasil com o acidente daquele avião da Air France em 2009. Eu me lembro desse acidente porque eu fui levar a minha avó para fazer exame de sangue. E enquanto ela estava fazendo exame de sangue, eu liguei o rádio do carro. E no momento em que eu liguei, a rádio estava noticiando exatamente que um voo que saiu, se eu não me engano, do Rio de Janeiro, caiu no meio do Oceano Atlântico. Era um voo que partiu do Rio de Janeiro em direção à França, em direção a Paris. E ele caiu
no meio do Oceano Atlântico. Então, o teísmo aberto ele ganhou notoriedade no Brasil em meio a essas duas tragédias. O tsunami, lá de 2004, e esse acidente aéreo em 2009. Em meio a essas duas tragédias, pastores e teólogos como Ricardo Gondim e Ed Renekiewicz, eles promoveram o teísmo aberto em artigos, pregações e palestras. E eles se apressaram em afirmar que o Deus amoroso e bondoso da Bíblia nada tinha a ver com estas e quaisquer outras tragédias que ceifam vidas humanas. Eles disseram, não, Deus não tem nada a ver com aquele tsunami lá. Não foi Deus que ordenou a ocorrência daquele tsunami que ceifou milhares de vidas e certamente causou prejuízos milionários. Tampouco Deus tem a ver com o avião da Air France que caiu no Oceano Atlântico. Não foi Deus que ordenou essas tragédias. Não foi Deus que ordenou a morte de, não sei se eram 200 e poucas pessoas ou 300 e poucas pessoas que estavam no voo. Não foi Deus que ordenou essas coisas. Deus não tem nada a ver com essas coisas. O Deus da Bíblia é amoroso. O Deus da Bíblia é bondoso. O Deus da Bíblia não ordena tragédias e acidentes e mortes. Note como esses pastores e teólogos estão tentando justificar a existência e a bondade de Deus ante o problema do mal. Porque, segundo eles entendem, se Deus não tivesse aberto mão da sua onipotência, se Deus permanecesse soberano sobre todas as tragédias que ocorrem neste mundo, ao não usar o seu poder para evitar essas tragédias, a bondade de Deus se torna irreconhecível, sendo facilmente confundida com maldade e crueldade. Segundo Gondim e Kivitz, Deus foi pego de surpresa, tanto pelo tsunami de 2004, como por aquele acidente aéreo de 2009. A gente pode dizer que, segundo eles, Deus também foi pego de surpresa com as enchentes do ano passado. Da mesma forma como nós fomos pegos de surpresa, né? Começou a chover. Tá bom, é normal que chova, né? Tá bom, mas começou a chover e não parou de chover. Começou a chover e não parou de chover. E daqui a pouco a gente começou a receber notícias de que os rios estavam, as águas dos rios estavam entrando para dentro das cidades, estavam invadindo as cidades e estavam invadindo as casas e cidades inteiras foram varridas por esses rios. E a gente está pensando, meu Deus, o que está acontecendo? E Deus também está lá no céu pensando, meu Deus, o que é que está acontecendo? Porque ele também foi pego de surpresa. Deus, o que é isso? Como é que pode ser que o estado do Rio Grande do Sul está sendo destruído por uma enchente? Foi falar, ô Pedro, o que é? Eu te coloquei no controle do clima, o que está fazendo aí? Deus foi pego de surpresa, e se ele foi pego de surpresa, bom, não é culpa de Deus. Não foi Deus. Ele foi pego de surpresa. E mesmo que ele não tivesse sido pego de surpresa, Deus abriu mão da sua soberania, da sua onipotência. Então, mesmo que ele não tivesse sido pego de surpresa, ele não poderia fazer nada. Note o problema criado pelos promotores do teísmo aberto ao tentar preservar a bondade divina ao custo da sua onipotência. Porque se todas as tragédias ocorridas neste mundo, até mesmo aquelas que te afetam diretamente e te fazem sofrer, se todas essas tragédias surpreendem a Deus da mesma forma que você é surpreendido por elas, de nada adianta você orar a Deus pelo fim dessas tragédias, né? Deus não tem nada a ver com elas. Deus não está no controle dessas tragédias. Então não tem por que orar a Deus. Deus está lá ouvindo as orações e Deus está dizendo,
Eu queria fazer alguma coisa, mas eu não posso fazer, porque vocês não estão ouvindo o Gondim e o Kivitz? Eu abri mão da minha soberania, eu abri mão da minha onipotência, eu abri mão da minha onisciência. Eu não controlo nada dessas coisas. Tudo porque eu quero me relacionar com vocês. Eu quero tanto me relacionar com vocês que eu abri mão da minha onipotência, da minha onisciência. Eu não tenho nada a ver com essas tragédias aí. Entendeu? Eu não tenho nada a ver com elas e eu não posso fazer nada com relação a elas. De nada adianta você orar a Deus pelo fim dessas tragédias. De nada adianta você se refugiar em Deus em busca de consolo e conforto. Porque qual consolo e conforto esse Deus pode oferecer? Não pode oferecer conforto nenhum. Porque ele vai dizer: essas tragédias não têm nada a ver comigo. Não fui eu que não é culpa minha, não fui eu que ordenei a ocorrência delas. Eu não tenho nenhum poder sobre elas. Eu não tenho nenhum poder para pôr um fim a elas. Eu não tenho nenhum poder para garantir que elas vão cooperar para o teu bem, porque elas não têm nada a ver comigo. Não fui eu que determinei que elas ocorressem. Como eu posso determinar, como eu posso garantir que elas vão cooperar para o teu bem se elas não têm nada a ver comigo? Eu não posso garantir isso. O Deus do teísmo aberto não oferece nenhum consolo, nenhum conforto. Você não pode orar a Ele. Você não pode buscar na sua palavra qualquer conforto, porque você vai chegar lá em Romanos 8, né? Eu vou adiantar aqui. Você vai chegar lá em Romanos 8, a gente pode abrir em Romanos 8. Você está lendo a palavra de Deus em meio à tragédia, em meio à dificuldade, e você chega em Romanos 8. E você está lendo o capítulo 8 e você chega no versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. E você está lendo e você... Não, mas aqui Paulo está errado, porque eu aprendi com o Gondim e com o Kivitz que não existe predestinação, porque Deus abriu mão da sua soberania, Deus abriu mão do seu poder, então ele não predestinou ninguém para ser conforme a imagem de seu Filho. Deus jamais predestinou alguém para a salvação, então aquilo que está no versículo 30 é mentiroso. Ele não predestinou ninguém, e se ele não predestinou ninguém, ele também não chamou ninguém. E se ele não chamou ninguém, ele também não justificou ninguém. E se ele não justificou ninguém, ele também não vai glorificar ninguém. Isso quer dizer que o versículo 28 também é mentira, porque o versículo 28 só pode ser verdade se os versículos 29 e 30 são verdadeiros. Mas os versículos 29 e 30 não são verdadeiros. Deus não é soberano, Deus não tem controle sobre nada, Deus não ordena que nada ocorra porque ele abriu mão da sua soberania, então ele não pode garantir que esse mal esteja cooperando para o bem daqueles que amam a ele. Como alguém já disse, você só pode afirmar o versículo 28 se você afirma os versículos 29 e 30. O versículo 28 só faz sentido à luz dos versículos 29 e 30, porque apenas o Deus que predestina é que pode garantir que todas as coisas que ocorram estejam cooperando para o bem. Se o teu Deus é um Deus que não predestina, se o teu Deus é um Deus que não tem o poder para determinar a ocorrência daquilo que ele quer que ocorra, então ele não tem o poder para garantir que aquilo que está ocorrendo está cooperando para o teu bem.
O Deus do teísmo aberto, então, jamais incentivaria ou mesmo ordenaria a oração como um meio de graça para obter o livramento de circunstâncias adversas, visto que a oração só faz sentido se o Deus a quem se ora é soberano tanto sobre o bem quanto sobre o mal. O Deus do teísmo aberto também jamais poderia assegurar o que Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, escreveu em Romanos 8, 28 até o 30. Porque para assegurar que todas as coisas em absoluto, especialmente aquelas circunstâncias adversas, estão cooperando para o teu bem, é necessário que o Deus que existe e no qual se crê seja tão soberano sobre o bem quanto sobre o mal, a ponto de ter absolutamente controle administrativo sobre o mal ocorrido, controle este pelo qual ele pode manipular o mal de modo a fazer com que aquilo que se faz de mal esteja de fato cooperando para o teu bem. Se Deus não tem controle administrativo sobre o mal, ele não pode garantir que o mal vai cooperar para o bem. Mas o Deus do teísmo aberto não tem controle administrativo sobre o mal, porque esse Deus com D minúsculo é um Deus que é pego de surpresa por todas as tragédias, da mesma forma que você é pego de surpresa. Da mesma forma que você descobre, opa, eu estou com câncer. Deus também lá, fulano de tal está com câncer. Assim como você foi pego de surpresa pela notícia, Deus também foi pego de surpresa. O teísmo aberto, ante o problema do mal, justifica a existência de um Deus diferente do Deus que se revela na Bíblia. Porque o Deus que se revela na Bíblia tem controle administrativo sobre o mal. Ao tentar fugir do escândalo, porque o objetivo é esse, o objetivo é fugir do escândalo de afirmar a existência de um Deus onipotente que tem poder soberano tanto sobre o bem quanto sobre o mal. Ao tentar fugir desse escândalo, os promotores do teísmo aberto confessam a existência de um Deus que é completamente impotente sobre o mal. E sendo impotente sobre o mal, o Deus do teísmo aberto também é impotente contra o mal. Ele não tem poder para evitar que circunstâncias boas se convertam em tragédias, e ele não tem a capacidade para usar o mal que ocorre para alcançar os seus propósitos bons, transformando tragédias em circunstâncias boas e agradáveis. É por essa razão que o teísmo aberto não oferece nenhum consolo em meio à catástrofe. O Gondim e o Kivitz, eles estavam tentando, de repente, consolar aquelas famílias brasileiras que perderam entes queridos no acidente aéreo de 2009, dizendo, não, Deus não tem nada a ver com isso. Mas o consolo que eles estavam tentando prover não é consolo nenhum. Porque se alguém que foi enlutado naquela tragédia ouvir a pregação deles, eles vão dizer, bom, então a morte do meu ente querido não está cooperando para o meu bem. Vamos pensar num homem cuja esposa estivesse viajando e agora ele ficou viúvo. E ele está desesperado com a morte da mulher que ele amava. E ele está lá ouvindo a pregação do Gondim e do Kivitz. E ele está pensando, bom, então isso quer dizer que a morte da minha mulher não está cooperando para o meu bem. Porque Deus não tem nada a ver com a morte da minha mulher. Isso quer dizer, então, que nem adianta eu orar a Deus pedindo consolo, porque como Deus pode me consolar com a morte da minha mulher, se Ele não tem nada a ver com a morte da minha mulher? Eles estavam tentando prover consolo, mas consolo eles não proveram para ninguém. Porque o Deus do teísmo aberto não consola ninguém. De que adianta ter um Deus
que não tem nada a ver com o teu sofrimento. Né? De que adianta ter um Deus que não tem nada a ver com o teu sofrimento? Com a tua doença, com a morte que ocorreu na família, com outras tragédias. De que adianta ter um Deus que não tem nada a ver com o sofrimento? Porque não tendo nada a ver com o sofrimento, ele não pode fazer nada a teu favor. Afirmar a existência de um Deus que é absolutamente soberano sobre o bem e sobre o mal escandaliza muitas pessoas. Sim, é um escândalo. É um escândalo afirmar que foi Jesus que, com a sua voz poderosa, ordenou as enchentes do ano passado. Afirmar isso é um escândalo. Mas a alternativa é negar o Deus da Escritura. E a Escritura afirma que supor. Eu vou pedir que vocês abram comigo, enquanto eu falo, em Isaías, capítulo 45. A Escritura afirma que supor que Deus não seja soberano sobre o mal e sobre as tragédias que ocorrem no mundo implica negar a existência de um único Deus em favor de um dualismo pagão, no qual duas divindades menores antagônicas se revezam na concretização ora do bem, ora do mal. E é por isso que, antes de afirmar o seu absoluto controle sobre o bem e sobre o mal, em Isaías 45, antes de fazer isso, antes de afirmar o seu controle absoluto sobre o bem e sobre o mal, Deus afirma não haver outro Deus além dele. Isaías 45, a gente pode ler a partir do versículo 5 até o versículo 7. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, aqui Deus está falando para Ciro, né? Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças, para que saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro Deus, não há outro Senhor. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Eu formo a luz, as coisas boas, as coisas agradáveis. E eu também crio as trevas. Aquilo que não é bom, aquilo que não é agradável, aquilo que traz sofrimento. Eu faço a paz e eu crio o mal, eu crio aquilo que tira a paz. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Antes de afirmar o que está no versículo 7, antes de afirmar o seu controle soberano sobre o bem e sobre o mal, Deus afirma: não existe outro Deus além de mim. Não existe outro que possa fazer isso além de mim. Se ocorre o bem, foi porque eu ordenei que o bem ocorresse. Se ocorre o mal, foi porque eu ordenei que o mal ocorresse. Porque não existe outro Deus além de mim que poderia ordenar a ocorrência do mal ou a ocorrência do bem. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, negar que Deus seja soberano sobre o bem e sobre o mal, significa negar que Deus seja o único Deus. Significa afirmar que existe um outro Deus além de Deus. Existe um Deus que faz o bem e existe o Deus que faz o mal. Mas Deus afirma, não existe isso de haver um Deus que faz o bem e outro que faz o mal. Eu sou o único Deus que existe, eu faço o bem e eu crio o mal. Eu crio a luz e eu faço as trevas. E antes que você levante objeções contra esse Deus que tem controle absoluto e soberano sobre o mal e sobre o bem, indagando quem esse Deus acha que é,
para permitir, ou melhor, para determinar a ocorrência do mal e tantas outras tragédias, ouça o que Deus pensa de você e das objeções que você tem a Ele. Versículo 9. Isaías 45, 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, o caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? Ai daquele que diz ao pai, que é que geras, e à mulher, que dás à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Ante o Deus que é absolutamente soberano sobre o bem e sobre o mal, você é mera criatura dele. Você é mero barro nas mãos dele. Você é semelhante ao barro nas mãos do oleiro. E Deus afirma aqui que o barro, ele não está em condições de confrontar o oleiro e perguntar: o que é que tu está fazendo? Quem tu pensa que é para fazer o que tu está fazendo? Não, o barro não está, não tem condições, não está na posição de contender com o oleiro. O barro não pode dizer para o oleiro: quem tu pensa que é para fazer um vaso para honra e outro para desonra? Aqui eu já estou me adiantando e citando Paulo em Romanos 9. Quem tu pensa que é para fazer o bem, mas também para fazer o mal? Quem tu acha que tu é? Deus diz: o barro não está em posição de discutir com o oleiro, e da mesma forma vocês não estão na posição de discutir comigo. Vocês não estão na posição de questionar aquilo que eu faço. Assim como o barro não está em posição de questionar a obra do oleiro, você, mera criatura de Deus, não está em posição de questionar o controle absoluto que Deus tem sobre o bem e sobre o mal. Paulo, em Romanos 9, ele usa uma analogia semelhante. A gente pode até Romanos 9? Paulo, em Romanos 9, usa uma analogia semelhante contra aquele que questiona a soberania de Deus na eleição daqueles que vão herdar a salvação e na rejeição daqueles que não serão salvos. A partir do versículo 13. Como está escrito: amei a Jacó e odiei a Esaú. Quem é o Senhor para amar a Jacó e odiar a Esaú? Bom, daqui a pouco Paulo vai responder a essa objeção. Que diremos, pois, que há injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Porque Deus diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem eu me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Eu é que escolho de quem eu vou me compadecer, e eu é que escolho de quem eu vou ter misericórdia. Eu posso ter misericórdia daquele e não daquele outro. Eu posso me compadecer de um e não de outro, porque é eu que determino de quem eu vou me compadecer e eu é que determino de quem eu vou ter misericórdia. Assim, não depende de quem quer nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Porque diz a Escritura a Faraó: para isso mesmo te levantei, para em ti mostrar o meu poder, para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, pois, Deus compadece-se de quem quer e Deus endurece a quem quer, porque Paulo citou Faraó aqui, exatamente porque lá no registro do Êxodo, nós encontramos Deus endurecendo o coração de Faraó para que Faraó não deixasse os israelitas sair do Egito. Né? Deus, através de Moisés, está dizendo a Faraó: Faraó, deixa ir
o meu povo, deixa ir o meu povo, liberta o meu povo. E Faraó não quer, Deus manda a primeira praga, com a sua poderosa voz, ferindo o Egito com a espada que sai da sua boca. Mas Faraó, não. Os meus magos fizeram a mesma coisa. Deus envia a segunda praga, Deus envia a terceira praga. Lá pelas tantas, o Faraó, tá bom. Eu sou cabeça dura, mas nem tanto. Né? O que adianta manter aqui os israelitas como escravos se o Egito vai ser destruído? Eu vou libertar o povo. Mas Deus disse, não. Eu quero chegar na 10ª praga. Não. Eu quero matar os primogênitos do Egito. Não está na hora ainda de tu me obedecer. Eu vou endurecer o teu coração. Deus ali não estava tendo misericórdia de Faraó, né? Deus não estava tendo misericórdia de nenhuma das famílias egípcias que iriam perder os seus primogênitos. Deus não estava tendo misericórdia. Deus não estava se compadecendo de todos aqueles filhos primogênitos que iriam morrer. E Deus diz, então, voltando ao versículo 19, é para isso que eu te levantei, Faraó. Eu te coloquei sobre o trono do Egito exatamente para isso, para te usar, para endurecer o teu coração, para que eu faça a minha obra no Egito, destruindo o Egito. É para isso. Eu te coloquei aí, fui eu que te escolhi, Faraó. Fui eu que te escolhi, Faraó, para que o meu nome seja exaltado, para em ti mostrar o meu poder, para que meu nome seja anunciado em toda a terra. Versículo 18. Logo, pois, compadece de quem quer e endurece a quem quer. Mas quem Deus pensa que é para fazer isso? Dir-me-ás então, porque Deus se queixa? Porque quem é que pode resistir à sua vontade? Coitado do Faraó lá, estava querendo deixar os israelitas ir livres, mas Deus endureceu o coração de Faraó. Quem Deus pensa que é? Quem é que consegue resistir à vontade dele? Por que Deus reclama ainda, se ninguém consegue resistir à vontade dele? Mas, ó homem, em vez de perguntar a Deus quem ele pensa que ele é, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá a que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou? Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios? Em vez de queixar-se do Deus que é absolutamente soberano sobre o bem e sobre o mal, queixe-se do mal que você pratica cada vez que você peca. Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado? Por acaso não é a boca do Altíssimo? Não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Em vez de queixar-se do Deus que é soberano sobre o bem e sobre o mal, queixe-se do mal que você pratica cada vez que peca, conforme Deus te ordena em Lamentações 3, 37, 38 e 39. Eu vou ler de novo aqui. Quem é aquele que diz, e assim acontece, sem que o Senhor o tenha ordenado?
Por acaso não é da boca do Altíssimo que procedem tanto o mal como o bem? Por que se queixa o homem? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Queixe-se dos teus pecados, porque ao contrário de Deus, ou melhor, ao contrário de você, Deus não peca ao ordenar a ocorrência do mal. Mas você peca todas as vezes que faz o mal. Você peca todas as vezes que você promove o mal. Eu vou repetir de novo, porque isso é importante. Você deve queixar-se dos pecados, porque ao contrário de você, Deus não peca ao ordenar a ocorrência do mal, mas você peca sempre que pratica o mal ou promove o mal. E você deve estar pensando, por que Deus não peca ao ordenar a ocorrência do mal, mas eu peco ao fazer o mal? A explicação é simples. O que é pecado? O pecado é a desobediência à lei de Deus. A lei de Deus diz: não adulterarás. Isso significa que se eu adulterar, eu estou pecando. Se a lei de Deus não dissesse, não adulterarás, o adultério não seria pecado. Se a lei de Deus não dissesse, não prestarás falso testemunho, a mentira não seria pecado. A mentira só é pecado porque a lei de Deus proíbe a mentira, a lei de Deus proíbe o testemunho falso. Então o pecado é a desobediência à lei de Deus. Nós pecamos sempre quando desobedecemos um dos mandamentos da lei de Deus. Agora você vai perceber que não existe nenhum mandamento que proíba Deus de ordenar o mal. Não existe nenhum mandamento da lei de Deus que diga que Deus não pode determinar a ocorrência do mal, né? Logo, ao determinar a ocorrência do mal, Deus não está violando a sua lei. E se Deus não está violando a sua lei, ele não está pecando. Sempre que você promove ou pratica o mal condenado por Deus na sua lei, você está pecando, mas não existe nenhum mandamento da lei de Deus que proíba ele de ordenar a ocorrência do mal. Logo, Deus não peca ao ordenar a ocorrência do mal, mas você peca sempre que promove ou pratica o mal. Mas por que Deus ordenaria a ocorrência do mal? Bom, Deus ordena a ocorrência do mal porque Deus gosta de trabalhar com contrastes. Quantos aqui já tiveram que fazer algum tipo de exame de imagem que precisou de algum tipo de contraste? Por que se usa contraste no exame de imagens? Não em todos, mas em alguns. Exatamente porque o exame de imagem ele vai mostrar o interior do corpo da pessoa, né? Para que o médico possa analisar a imagem e determinar, aqui ó, isso aqui está errado, não deveria de ser assim. Só que muitas vezes, aquilo que se quer analisar, normalmente vai estar, a imagem não vai ter uma boa qualidade. Aquilo que se quer analisar pode ser facilmente confundido com outra coisa. Então se usa um contraste. Para que no exame de imagem, na imagem que resultar daquele exame ali, aquela parte do organismo que deve ser analisada possa estar clara, para que o médico consiga distinguir aquilo que ele quer prestar atenção daquilo que ele não quer prestar atenção, e assim ele possa chegar à conclusão, aqui ó, tá aqui o problema, ó. Não deveria de ser assim. Então, assim como alguns exames de imagem requerem o uso de contraste para ressaltar estruturas específicas do corpo e assim evitar imagens pouco nítidas ou indistinguíveis, seria impossível conhecermos com propriedade a graça e a bondade de Deus se não pudéssemos contrastá-las com o pecado e o mal causado pelo pecado. Como nós poderíamos louvar a Deus pela sua graça?
se não tiver... Porque a graça só é maravilhosa exatamente porque a pessoa percebe que ela jamais poderia merecer a graça da parte de Deus. Então, para a graça ser reconhecida como graça, é necessário que ela seja oferecida a pecadores, né? Agora, a um Adão que não pecou, Deus vai dizer: ô Adão, eu estou te concedendo a minha graça, tá? Um Adão que jamais pecou, ele não vai entender a grandeza da graça de Deus, porque ele jamais se viu a si mesmo como imerecedor daquela graça, porque ele jamais pecou. Ele jamais fez o mal. Então ele vai dizer para Deus: tá bom, obrigado pela graça do Senhor e tudo, mas eu nem sei o que a tua graça está fazendo a meu favor, porque eu acho que eu nem precisava dela, porque eu não pequei. Mas tudo bem, obrigado. Obrigado porque o Senhor me deu a minha graça. Eu não sei exatamente o que eu vou fazer com ela, mas obrigado. Para que a graça seja reconhecida na sua grandeza, é necessário que ela seja contrastada com o pecado. Para que a bondade de Deus seja reconhecida na sua grandeza, é necessário que essa bondade seja contrastada com o mal que resulta do pecado. Eu acho que eu não vou... Vamos ver aqui em qual página eu estou. Eu já sei que eu não vou chegar até o fim dessa mensagem, então eu quero ressaltar para vocês aqui a linguagem que eu estou usando. Eu sempre procuro usar uma linguagem precisa, porque o diabo, tanto literalmente quanto metaforicamente, sempre está na linguagem, no uso impreciso da linguagem. Seria impossível conhecermos com propriedade, olha só, vou repetir aqui, assim como alguns exames de imagem requerem o uso de contraste para ressaltar estruturas específicas do corpo e evitar imagens pouco nítidas ou indistinguíveis, seria impossível conhecermos com propriedade a graça e a bondade de Deus se não pudéssemos contrastá-las com o pecado e o mal causado pelo pecado. E eu quero que vocês notem a distinção aqui. O mal, em última instância, é ordenado por Deus. Deus ordena o mal, mas a causa do mal ordenado por Deus sempre é o pecado e aquele que comete o pecado, não Deus. Deus ordena a ocorrência do mal, mas Deus não é a causa do mal. Entendeu? Eu quero que vocês notem a precisão da minha linguagem, que é essa distinção que eu estou fazendo. O mal, em última instância, é ordenado por Deus. Deus ordena a ocorrência do mal. Se ocorreu algum mal, foi porque Deus ordenou que aquele mal ocorresse, né? Isaías 45 deixa bem claro. Lamentações também. Por acaso não é da boca do Senhor que sai tanto bem quanto o mal? Não há outro Deus que possa fazer o mal, além daquele Deus que também faz o bem. Então, vou repetir a distinção. O mal, em última instância, é ordenado por Deus, mas a causa do mal, que for ordenado por Deus, é sempre o pecado e aquele que comete o pecado, e não Deus. Com essa distinção aqui, nós estamos nos assegurando de que não atribuímos pecado a Deus ao afirmar que Ele ordena a ocorrência do mal. O mal ordenado por Deus é causado pelo pecado e por aquele que peca, sendo que o pecador é o agente causador do mal e o pecado é o instrumento gerador do mal. Deus ordena, mas não é Deus que causa. Deus ordena a ocorrência do mal, mas não é Deus que está causando o mal. O mal está sendo causado pela pessoa que peca. De modo que o pecador é o agente causador do mal e o pecado é o instrumento gerador do mal. Então, assim como o médico que vai analisar o exame de imagem, que vai analisar aquela imagem que vai ser gerada pelo exame, assim como o médico precisa que essa imagem tenha um contraste adequado para que ele
consiga distinguir um elemento de outro, e assim ele consiga dizer, opa, aqui está o câncer. Opa, aqui é que está o problema. Assim também nós precisamos experimentar o pecado e o mal causado pelo pecado, para que possamos distinguir e contrastá-los com a graça e a bondade de Deus. Porque jamais conheceríamos a graça de Deus nem a sua bondade se antes não conhecêssemos o pecado e o mal por ele causado, conforme a argumentação de Paulo em Romanos 9. A gente vai aqui, Romanos 9, a partir do versículo 19. Dir-me-ás então, por que se queixa ele ainda? Por que Deus está se queixando? Porque quem é que resiste à sua vontade? Ele endurece a Faraó e o coração de Faraó é endurecido. Quem é que resiste à sua vontade? Mas, ó Deus, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá a que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou? O que os versículos 22 e 23 aqui estão afirmando? Eles estão afirmando o seguinte: Deus quer ser conhecido pela humanidade na totalidade de quem ele é. Deus quer ser conhecido por completo pela humanidade. E para que isso ocorra, é necessário que existam vasos para a honra e vasos para a desonra. É necessário que existam pessoas que vão experimentar a graça de Deus e pessoas que vão experimentar a justiça de Deus. Porque se Adão não pecasse e não houvesse necessidade de um Salvador, ninguém conheceria a graça de Deus, né? Porque a graça só é necessária onde há pecado. O perdão só é necessário onde há pecado. Não havendo pecado, não há necessidade de graça, não há necessidade de perdão. Não havendo pecado, também não há necessidade de justiça. Não há necessidade de castigo. Então, se Adão não pecasse e a humanidade permanecesse incontaminada, não fosse tocada e contaminada pelo pecado, nós não conheceríamos nem a graça de Deus e nem a justiça de Deus. É por isso, então, que Deus determinou, sim, que Adão pecasse. Deus determinou o mal. Qual outro? Quem havia além de Deus para determinar que Adão pecasse? O diabo estava lá, sim, mas o diabo é o diabo de Deus, como disse Martinho Lutero. O diabo é como qualquer outra criatura de Deus que obedece àquilo que Deus ordena. Né? O diabo está lá passeando pela terra e ele chega na presença de Deus e Deus pergunta: onde é que tu estava, diabo? O diabo diz: eu estava passeando pela terra e tudo. E Deus diz: tu viu o Jó lá? Tu viu como o Jó é fiel? Aí o diabo diz: também, o Senhor abençoou o Jó. Tudo que ele faz, o Senhor abençoa. Ele nunca enfrenta tribulação nenhuma. Experimenta causar alguma tribulação na vida dele e ele vai deixar de servir o Senhor. Ele vai blasfemar na tua face. E Deus diz: tá bom, só não toques nele. O diabo precisa que Deus dê ordem para ele. Tá bom, diabo? Tu pode causar tribulação na vida do Jó, mas eu vou limitar a tribulação. Não toque nele. Tudo mais tu tem liberdade para fazer. Eu estou te dando liberdade para fazer, mas tu não pode tocar em Jó. Então o diabo chega lá e transforma a vida de Jó no inferno. Jó perde todos os bens, Jó perde todos os filhos, só fica ele e a mulher dele. E o diabo, de novo, se apresenta na presença de Deus. E Deus pergunta ao diabo onde é que tu estava. O diabo diz que estava passeando pela terra. Deus diz: tá bom, tu observou o Jó lá? Porque tu falou para mim que ele ia blasfemar de mim na minha cara, no meu rosto, na minha face. Mas tu fez tudo o que tu podia fazer com ele.
E ele não blasfemou. Aí o diabo disse: bom, mas isso foi porque o Senhor não permitiu que eu tocasse nele. Se o Senhor deixar eu tocar nele, eu garanto para o Senhor que ele vai blasfemar. Deus disse: tá bom. Vai lá e toca nele. Mas eu vou limitar o mal que tu pode fazer. Tu pode causar todas as doenças imagináveis e inimagináveis. Tu só não pode matar ele. O diabo é o diabo de Deus. Não havia ninguém além de Deus para determinar a ocorrência do pecado, porque como um pastor afirmou, um pastor lá de Londrina, ele afirmou que antes que Deus falasse haja luz, Deus afirmou haja cruz. Porque o cordeiro que foi morto, ele não foi morto porque, o Adão pecou e agora o que eu vou fazer? O Deus que é pego de surpresa é o Deus do teísmo aberto. Né? Adão, e agora? Eu criei o Adão e a Eva lá e agora eles pecaram. O que eu vou fazer agora? Não. O cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, Deus já havia determinado que o seu filho nasceria no mundo que ele ainda haveria de criar, como um homem fazendo parte da humanidade que ele ainda havia de criar, para salvar dessa humanidade um povo. Então, sim, foi Deus que determinou a queda de Adão, porque quem, além de Deus, havia para determinar a queda de Adão? Então Deus é culpado? Não, Deus não é culpado, como eu disse antes. Deus ordena a ocorrência do mal, mas o mal é causado por quem peca. Adão. Estou voltando aqui para Romanos 9. Deus quer ser conhecido na sua completude, em tudo que ele é. Mas se a humanidade não peca, nós jamais conheceríamos a sua graça, porque não necessitaríamos de graça para sermos salvos, porque não haveria necessidade de salvação, e também jamais conheceríamos a justiça de Deus, porque Deus jamais puniria alguém pelos seus pecados, visto que ninguém pecou. Então, para que a graça e a justiça de Deus sejam conhecidas pela humanidade, é necessário que haja o pecado. Mas além disso, havendo o pecado, tendo a humanidade pecado em Adão, se Deus não salva ninguém, todos conheceremos a justiça de Deus. Mas não conheceremos a graça de Deus. Se Deus salva a todos, todos conheceremos a graça de Deus, mas não a justiça de Deus. A única forma de Deus ser conhecido na sua plenitude, em tudo que ele é se alguns são salvos e outros não. E é disso que Paulo está tratando aqui. Versículo 22. Ou melhor, versículo 21. Ou melhor, versículo 20. Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura a coisa formada dirá que a formou, por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro para da mesma forma, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Da mesma massa da humanidade fazer uns para serem salvos e outros para experimentarem a perdição? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua graça nos vasos de misericórdia que para a glória já dantes preparou? É disso que Paulo está falando aqui. É desse contraste. A única forma de nós conhecermos a grandeza da graça de Deus é se nós contrastarmos a graça de Deus com o pecado cometido por nós. A única forma de conhecermos a bondade de Deus é se contrastarmos a bondade de Deus com a maldade causada pelo nosso pecado.
E da mesma forma, a única forma a única forma de conhecermos a justiça de Deus é se observarmos pessoas rejeitando até o final a salvação em Jesus. Porque eu creio que aqueles que são salvos, eles poderão vislumbrar, na eternidade, eles poderão vislumbrar o sofrimento daqueles que não são salvos, porque é apenas assim que nós conheceremos a justiça de Deus, ao vislumbrarmos a justiça de Deus sendo executada sobre aqueles que rejeitaram a Jesus, que se recusaram a crer em Jesus. É apenas assim que Deus pode ser conhecido, na sua plenitude, em tudo que Ele é. Esse é o Deus da Bíblia. Esse é o Deus que não tem nenhum problema em afirmar: é da minha boca que sai tanto o bem quanto o mal. Se tem algum problema, Deus dizendo, né? Se tem algum problema, o problema está em vocês, não está em mim. É vocês que criaram essa imagem irreal de mim. Essa imagem de que eu sou um Papai Noel que só faz o bem. Que, não no sentido que só faz o bem, mas no sentido de que ele não tem um propósito para o mal. Né? O Papai Noel, ele não tem um propósito para o mal. Mas Deus tem um propósito para o mal. Deus tem um propósito para o mal que sai da sua boca. Deus tem um propósito para a luz que Ele cria, e Deus também tem um propósito para as trevas que Ele cria. Em Isaías 45. Deus tem um propósito para a paz que Ele cria, e Deus também tem um propósito para o mal que Ele cria. Em Isaías 45 também. Deus tem um propósito para os vasos criados para a honra, e Deus tem um propósito para os vasos criados para a desonra. Deus tem um propósito para os vasos criados para a ira e os vasos criados para a misericórdia. Infelizmente, essa pregação vai ficar pela metade. Eu vou continuar na próxima semana, porque nós já chegamos no horário. Deus ordena a ocorrência do mal, porque Ele gosta de trabalhar com contrastes, e Deus trabalha com contrastes porque Ele quer ser conhecido por nós. Ele quer se revelar a nós na sua totalidade, e a única forma dele se revelar na sua totalidade é através da ocorrência do mal, para que nós possamos, nós possamos contrastar a bondade dele com a nossa maldade, para que nós possamos contrastar a graça dele com o nosso pecado. Amém.